Bom, o que é necessário são pilares. Então existem alguns pilares na robótica educacional e é eles que eu vou falar. Quero inclusive a sua participação nessa live. Eu quero que você dê o seu palpite aí, quais são os pilares da robótica educacional. Se você que está assistindo essa live depois, né, que eu já gravei, deixa aí um comentário também, me diz aí quais são os pilares que você acredita que um professor de robótica deve saber para dar aula. Então, quais são os pilares? São 3, são 4, são 5, são 2? Quais são os pilares que todo professor de robótica, ao meu ver, deveria ter um domínio ou deveria começar a buscar se desenvolver? É claro que nem tudo desses pilares que eu vou te mostrar aqui você vai dominar, porque são muitas coisas. Mas é importante você ter uma ideia desses pilares, porque um bom professor de robótica tem a maioria desses conceitos, às vezes iniciais, às vezes intermediários ou às vezes bem avançados, porque a verdade é que é muito difícil de saber de tudo sobre várias coisas diferentes. Então, quais são esses pilares? Eu diria que existem dois tipos de pilares. Existe o pilar educacional e o pilar tecnológico, da tecnologia. Então, a parte da tecnologia vai se entender sobre os kits de robótica, entender sobre mecânica, programação e eletrônica. A maioria dos professores de robótica, a maioria das pessoas que se interessam por robótica, que acredita que robótica educacional se resume a isso. Kit de robótica, mecânica, programação e eletrônica. Que se você souber isso, você vai ser um super professor de robótica, você vai saber tudo. Mas na verdade, quando a gente está falando de ensinar robótica, não basta você entender de eletrônica, não basta você entender de programação, não basta você entender de mecânica até de kit de robótica. Porque senão você vira um professor simplesmente técnico, mas que não sabe passar aquele conhecimento. Muito provavelmente você teve algum professor na vida que, pô, se você quer conversar com ele sobre um assunto muito específico da área, esse professor vai saber, ele é realmente muito inteligente, muito técnico, ele sabe sobre várias coisas, mas quando você tem aula com ele, ele não é um professor didático, não é um professor interativo, que deixa a aula dinâmica e interessante. Então isso também é uma parte que muitos professores acabam pecando, em que eles só pensam na parte da tecnologia, de entender dos kits, de entender de mecânica, programação e eletrônica. Só que a verdade é que um dos pilares que eu acredito que é o principal é o educacional, porque não adianta eu entender de todas as partes técnicas se eu não sei como é que eu posso dar aula. Mas também não adianta você saber quais são os pilares educacionais, você saber da aula, mas não entender do que você está ensinando. Porque aí você fica muito difícil de você conseguir virar realmente um professor de robótica que vai criar suas próprias aulas. Então aqui mais pra frente eu vou falar de alguns tipos de aulas, e normalmente as pessoas que dominam só a parte educacional e não dominam um pouco da parte da tecnologia, elas ficam presas apenas em um tipo de aula, porque elas não têm o domínio do conteúdo. Elas têm o domínio do lecionar, de você dar a aula ali, de interagir com os alunos, mas não têm o domínio técnico sobre o conteúdo. Então, tecnologia, os pilares, kit de robótica, mecânica, programação e eletrônica. O pilar educacional é quais aptidões o aluno deve desenvolver. Quando você está dando uma aula, é importante você também ver qual é a faixa etária daqueles alunos. Os alunos têm de 6 a 10 anos, tem de 4 a 5, tem de 12 a 18, ou às vezes são adultos. Cada faixa etária vai dar uma maneira que você vai ensinar. Eu, por exemplo, não ensino da mesma forma para alguém que tem de 12 a 16, como eu ensino para alguém que tem 4 a 6 anos. Existem maneiras de eu lidar com o aluno e maneiras de eu explicar o conteúdo. Então, um conteúdo que eu dou, por exemplo, sobre seguidor de linha, eu vou dar de uma maneira para alunos que têm de 6 a 10 anos, uma maneira para alunos que têm de 12 a 18. Porque a maturidade do aluno é diferente e o conteúdo técnico sobre aquilo também muda. Então, para alunos de 12 a 18, eu posso falar, por exemplo, sobre o tema de seguidor de linha, alguma coisa um pouco mais técnica, um pouco mais aprofundada. Já para quem tem de 6 a 10 anos, eu posso dar os conceitos, uma parte mais geral sobre o conteúdo, e não entrar em aspectos muito, muito aprofundados. Então, para cada faixa etária, o aluno vai ter que desenvolver alguma habilidade, desenvolver alguma aptidão. Então, isso é importante você entender para você conseguir dar uma aula. Até mesmo para você saber, cara, aquele conteúdo que eu quero dar para aquele aluno, ele está preparado para aquilo?
um aluno, por exemplo, de 6 a 10 anos, se eu der um assunto sobre eletrônica, será que ele vai entender? Será que ele tem mais maturidade? Será que ele tem uma base, a base adequada para conseguir absorver aquele conteúdo? Ou não? Um aluno de 4 a 5, que ainda nem sabe ler e escrever. Será que eu posso dar, por exemplo, aulas de programação escrita com Python, C++? Ou eu devo utilizar programação em bloco? Ou recursos que ele não tem que saber ler, mas ele compreende aquilo por conta do aspecto visual. Então é importante você ter essa habilidade para conseguir dar uma aula de robótica flexível e especializada para cada público, para cada grupo de alunos que você for dar. Outro pilar educacional importante é metodologias ativas. Então, quando a gente fala de robótica, envolve bastante a questão de metodologias ativas, que são aulas mais mão na massa, mais práticas, que o aluno é o protagonista. Então, isso também é uma parte bem legal, que a robótica, ela se separa um pouco das aulas curriculares tradicionais, em que o professor está lá no quadro, explica o conteúdo, o professor é o detentor, é o conhecedor de tudo. Na robótica, você pode utilizar muito metodologias ativas e dar desafios, dar problemas para os seus alunos elaborarem e resolverem. E aí você vai aprendendo junto com o seu aluno. Você não é aquela pessoa que detém todo o conhecimento. Você é como se fosse um guia, um monitor, um mentor ali que vai guiar o aluno para ele encontrar uma solução e conseguir resolver o desafio. Então, eu comentei também aprendizados para cada idade. Cada idade tem um aprendizado. Então, tem certos conteúdos, por exemplo, para alunos de 4 a 6 anos. Normalmente, um conceito importante para esses alunos é o conceito de lateralidade, de entender esquerda e direita. Então, você pode utilizar a robótica para desenvolver essa habilidade, de entender o que é esquerda, o que é direita, de conseguir se localizar de maneira espacial pela sala. Então, você pode fazer com que ele programe um robô com comandos simples para ele conseguir se locomover. Falar, vira para a esquerda, vira para a direita, vai até aquele lugar. Então, essa habilidade já é interessante porque o aluno consegue desenvolver aos poucos. Ele no começo vai ter uma dificuldade, se ele já não tem essa habilidade muito enraizada nele, ele vai começar a ficar com dúvida, putz, o que é esquerda, o que é direita? Mas aí ele vai vendo, não, agora eu já entendi o que é esquerda, já entendi o que é direita, já sei como fazer o robô andar para frente, andar para trás, e ele vai se localizando ali. Outra questão também importante é a metodologia STEAM. Então, quando a gente fala de robótica, a gente escuta bastante essa frase do STEAM. STEAM é uma sigla que significa ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Isso em inglês. Então, Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics. Então, muitas vezes também a robótica ela serve para que você consiga unir diferentes matérias, seja matemática, seja artes, seja ciências e a parte mais técnica, tecnológica, tecnologia e engenharia. Então, a robótica ela também pode ser uma aula multidisciplinar. Você pode misturar os conceitos de outras matérias para agregar ainda mais valor para a sua aula. Então, você pode dar uma aula sobre esportes, sobre futebol, sobre basquete. Você pode dar uma aula sobre sistema solar. Você pode dar uma aula sobre mitocôndria. Você pode dar uma aula sobre fotossíntese, sobre diversas coisas. Como também engenharia, conceito de torque, velocidade, engrenagem, de várias outras coisas. E os últimos dois pilares educacionais que eu também coloquei aqui é didática e paciência. Então, é importante você também ter uma certa didática para explicar, você ter cuidado também com quais termos você dá para o aluno, se ele sabe aquele termo ou não, e também paciência, porque o seu aluno vai ter dificuldade, vai errar, vai acertar, e é importante você ter paciência para conseguir lidar com o aluno e ajudar ele a se desenvolver. Vão ter alunos que no começo vão entrar no clima de ir tentando e errando. Vão ter outros que vão ficar um pouco mais inseguros de errar, até porque nas aulas tradicionais do colégio, o erro muitas vezes é visto como uma coisa negativa. A gente sempre quer acertar, quer ali ter o certo ou o meio certo.
Já na robótica, o erro, no fundo, não é um problema. É um fator ali que faz parte, é natural, mas que você vai conseguir passar até conseguir acertar. Então, tem alguns alunos que no começo ainda ficam incomodados de errar e querem acertar logo de primeira. Então, às vezes, ele vai lá, faz uma montagem, erra, fica frustrado. Então, é importante você também lidar bem com isso. Ter paciência para explicar que isso é normal e ter paciência para ajudar ele nesse processo. Então, esses são os pilares do que é necessário para dar aula de robótica. Então, tem o pilar tecnológico e o pilar educacional. Então, é muito importante que você entenda esses pilares. Isso são os pilares que eu acredito que um professor deve ter. O que eu vejo muita gente focando só no pilar da tecnologia. Ah, eu tenho afinidade, eu tenho uma maior habilidade com mecânica, programação eletrônica. Isso basta para dar aula? Já é um bom começo. Mas também existe o pilar educacional. Como também eu já vi outros professores que, olha, eu dou aula há muito tempo, sou professor de português, de educação física, de ciências, ou até outras áreas que são um pouco mais relacionadas com matemática e física, mas eu nunca mexi com robótica, nunca mexi em um kit de robótica, não sei mecânica, nunca programei, nunca mexi em eletrônica, não sei nada disso. Será que eu posso dar aula de robótica? Você pode dar aula, porque você já tem um dos pilares. Então, para você poder dar aula de robótica, não necessariamente você precisa saber tudo isso, até porque é muita coisa. Nem eu mesmo domino tudo isso. Eu entendo dos conceitos e as aulas de robótica elas são uma evolução. Você vai aprendendo junto com o aluno e a cada ano você vai melhorando, a cada ano você vai desenvolvendo e as suas aulas vão ficando melhores com o passar do tempo. Então isso é natural. O importante é você ter essa visão de que existem esses dois pilares, da tecnologia e o pilar educacional. Ok? Então esses são os pilares.